tem um pano, né? Não, o celular está no... Não, está desligado. Tá bom. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o secretário de Planejamento e Finanças de Suzano, Itamar Corrêa Viana. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou, se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Secretário Itamar, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Ok, Edgar, obrigado à Rede DS aqui, obrigado aos internautas que estão nos acompanhando nessa oportunidade de estar falando sobre a cidade de Suzano, né, sobre a parte de finanças, planejamento da cidade. O Itamar também ele é diretor da Associação das Secretarias de Finanças do Estado de São Paulo, né? Então tem uma visão bastante ampla aí da Secretaria, e a gente vai poder conversar com ele também, não só assuntos aqui relacionados a Suzano, mas também de uma forma geral do Estado, né? Itamar, então eu queria começar, antes de falar um pouco das finanças de Suzano, começar com a manchete do Jornal Diário de Suzano, que é uma matéria que a gente fez sobre o Tribunal de Contas, né? Que emitiu alguns alertas para algumas cidades da região, na verdade 9 das 10, sobre os gastos, né? Algumas estão gastando mais do que recebendo, né? Gastando mais do que recebe de receita, né? No caso de Suzano foi também emitido um alerta, né? Existe alguma preocupação em relação a isso? Ou você chegou a ter o estudo? Sim. Edgar, na verdade é interessante a questão dos alertas do Tribunal de Contas. Eles mudaram a postura, o que ficou realmente bem interessante, que agora é publicado no Diário Oficial os alertas, e antes era direcionado para o município. Então, por isso que, logicamente, tem essa amplitude da informação, chega para a imprensa com bastante velocidade, bastante... a informação ela tem que ser mais difundida. Então, realmente é um passo bem interessante que o Tribunal de Contas fez. Mais transparência. Mais transparência. Só que, igual no caso, até da própria, hoje, igual você comentou, a manchete, né? Colocando, Suzano arrecadou 422 milhões e está pagando, né? Tem 489 milhões. Só que o número colocado foi pego realmente do portal Transparência, e o número ali o valor é empenhado, né? Eu até trouxe, mas na verdade só para te apresentar. Não é que é gasto ainda, é um planejamento. Sim. Exatamente. Então, é só essa análise, ou seja, eu teria que fazer essa pequena ajuste na informação, porque a despesa total, 489, é despesa empenhada nesse período. O que é a despesa empenhada para os internautas, para o pessoal que não entende essa linguagem pública, né? Se você vai ter uma despesa continuada, uma limpeza, varrição, um contrato, uma UBS, a questão de saúde, educação, você já tem que empenhar, ou seja, você vai se comprometer que você vai pagar aquilo durante o ano. Então, você vai empenhar o recurso do orçamento. Ou seja, 490 milhões do orçamento já está direcionado. Se acontecer alguma coisa financeira, no mínimo é isso que tem que ser pago, ou seja, 489 milhões. Do ponto de vista de recurso, olha que interessante. A gente arrecadou 422 milhões e até agora o que foi pago, que acho que essa que é interessante, né? Sim. O que realmente foi pago, 317 milhões. Então, se eu fizer uma conta simples aqui, eu tenho praticamente 105 milhões na minha conta corrente. Que é de superávit. Então, na prática, como foi comprado o que é empenhado, o que eu vou pagar até o final do ano, e não o que eu gastei até agora, na prática, o município de Suzano está com 105 milhões de reais em caixa, justamente para poder honrar esses compromissos futuros. Esse dado do tribunal pode ser que você não gaste tudo isso, né, que o tribunal apontou aí, porque é o que você falou, é um empenho, é um planejamento. Pode ser que você gaste a metade disso aí. Exatamente. É como se você tivesse a sua carnê de pagar o seu automóvel, aí você sabe que esse ano você vai pagar as 12 parcelas. Só que o que você arrecadou, o seu salário versus o que você vai pagar, vai ser até o mês 6. Então está comparando a sua dívida até o mês 12 com o que você recebeu até o mês 6. Então por isso que ainda deu essa diferença. Mas aqui é totalmente tranquilo. E, na verdade, as contas do município de Suzano, que está aproveitando, elas estão realmente aí bem em ordem, né? Que até a Secretaria do Tesouro Nacional faz uma avaliação das contas públicas, né? Chamada CAPAG, que é capacidade de pagamento.
E Suzano saltou 2017 para 18 com a letra A, e agora 2019 também com a letra A, em capacidade de pagamento. É um dos poucos municípios no estado de São Paulo com duplo A em 2 anos seguidos. Então, é a questão da gestão financeira, déficit e receita, a gente está bem equalizado. Certo. Antes da gente se aprofundar nos números de Suzano, eu queria que você falasse um pouco, né? Fiquei sabendo hoje que você é da Associação das Secretarias de Finanças do Estado. Existe a Confederação Nacional dos Municípios que vem reivindicando um pacto federativo que é o valor maior do bolo de tributos entre Estado, União e municípios por um valor maior. Hoje é em torno de 21%, 22%, né? As prefeituras, através da confederação, que é um valor maior. E tem uma pesquisa da própria CNM dizendo que 70% dos municípios do país estão com acima de 60% da receita em gasto de pessoal, né? Está fora totalmente, né? Como que você vê essa situação, nessas discussões que você tem feito com as secretarias de finanças do Estado? Como que está a situação hoje? Legal. Só como você colocou 60%, que é o limite máximo aí da própria lei de responsabilidade fiscal, né? Suzano está com 42%, 43% dos gastos em pessoal, ou seja, está extremamente equilibrado também. Porém, na verdade, até muitas vezes eu faço esse comentário, é quase que uma ilha na situação do país, porque realmente está bem complicado essa questão da utilização da receita no pagamento dos funcionários públicos, né? Ou seja, é um valor realmente alto e chega a 60%. Por quê? Está se municipalizando muitas atividades que era atribuição do Estado, da União e do Estado. Não precisa ir muito longe, a própria segurança está colocando quase que municipalizando a segurança, sendo que realmente na lei federal, na Constituição, diz que é uma atribuição do Estado. Sim. Então você pega as escolas, a parte de saúde, a média complexidade, que também é uma atribuição, o município acaba fazendo essa atribuição, remédios de alto custo, que é uma atribuição do governo federal, não é do município. Mas a conta vem para o município, que é mais fácil achar o prefeito do que o presidente ou o governador. Então, quando a CNM, a FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos também, tem alguns trabalhos, a Confederação Nacional dos Prefeitos e outras associações fazem esse movimento, por quê? Porque nossa conta só está aumentando, nossa despesa só está aumentando porque a gente tem gastos que a justiça imputa para o município e a gente não tem lastro financeiro para isso. Então, essa redistribuição ela é necessária para manter o equilíbrio dos municípios. Porque senão aconteceu até uma frase que eu escutei de um procurador de um município do Rio de Janeiro, que ele falou que quase entregou a chave do município para a União, porque o município já não tinha mais condições de viabilizar as questões básicas para os municípios. Então, se não fizer essa redistribuição, realmente muitos municípios terão uma dificuldade muito grande, porque depende dos repasses da União e do Estado para poder sobreviver. Então, e essa repasse, muitas vezes, infelizmente, é 60% para a folha. O que fica para o investimento, que é o que a gente precisa de fato, né? Cidadão precisa, realmente aí vem uma parcela, uma porcentagem muito pequena. Por isso que é necessário essa redistribuição. O Suzano tem participado da marcha de prefeitos? Acho que o Axu chegou aí. Sim, né? O prefeito Rodrigo Axu ajudar a reforçar essa reivindicação. Exato, ele, na verdade, participa bastante dessa questão, né? Porque quando você enxerga o município, e vou voltar a uma frase que eu disse, não adianta o município ser uma ilha de melhoria, porque, na verdade, os outros municípios que estão em dificuldade acabam migrando para esse município e causando problemas na questão de saúde, educação, estrutura urbana também. Então, porque muitas vezes você recebe um salário no município e gasta ele no outro município, porque aquele outro tem melhor condição. Então, o interessante é que os municípios andem junto. Você não tenha município que seja tão melhor quanto outros. Porém, também tem a questão administrativa, mas da questão do prefeito, ele pelo Condemate, como hoje presidente do Condemate, ele tem feito essa pauta e está buscando mesmo justamente equilibrar os municípios, não ter um muito melhor e o outro muito pior. Tem que torcer para que todos estejam no mesmo nível ali, que assim não causa impacto para o município, né? Então isso é uma das visões aí que a gente tem dentro do governo, né? Esse ano você participou do 8º Seminário de Gestão Pública Fazendária, certo? O que mais você ouviu lá de reivindicação ou propostas para estar contribuindo de alguma forma diante dessa situação? A pauta principal no fórum, no que foi em Ribeirão Preto, que até teve a presença de quase 180 secretários de finanças, ou seja, 80% do PIB do Estado de São Paulo
estava representado nesse evento, no qual aí a Associação de Secretarias de Finanças, ela é composta e cuida desse evento. A principal questão foi a reforma tributária, porque a reforma tributária ela vai mexer em alguns eixos extremamente importantes para os municípios. Porque, na verdade, matemática simples, de todos os impostos, o ISS, o Imposto sobre Serviço, é o que mais cresce. Por quê? O ICMS, os outros impostos, têm se estabilizado ou diminuído. A questão de serviços, ela tem aumentado de uma maneira assim, relativamente interessante, né? E é onde que o governo está fazendo, para fazer a unificação, que é o IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, que está sendo discutido na reforma tributária. Então, um dos pontos foi realmente entender melhor essa questão da reforma tributária e qual o impacto em cada município. Porque você tem municípios, como aqui na região, que depende muito do ISS, outros depende, a plataforma é mais a questão do ICMS, outros municípios dependem do FPM, do repasse do Estado, da União, de novo, para sobreviver. Então, os municípios que têm crescido, e Suzano é um desses também que cresceu na questão do ISS, estamos fazendo as contas para ver o que vai acontecer com a receita municipal. Porque quando você tira, a expectativa é de crescimento. Mas como você vai crescer sendo que é o mesmo bolo? Para um crescer, alguém vai perder. Tem que acompanhar. Então tem que realmente acompanhar para poder equilibrar de novo. Teria que ter um prazo de transição, que essa é uma das discussões, para você entrar no outro regime tributário e não esse regime tributário ir para o ano seguinte. Então a grande discussão, que aí acho que o ponto forte desse fórum foi que sim, é necessário fazer a reforma e agora está discutindo a transição. Qual o período de transição que teríamos dessa reforma tributária, porque, de novo, você não tem como dar um cavalo de pau na questão tributária no país, né? Mesmo sendo necessário essa reforma, porque ela é desigual. Você pega municípios, por exemplo, Suzano tem 300 mil habitantes, né? Você tem um FPM, por exemplo, de 30 milhões. Aí você pega um outro município que tem 15, 20 mil habitantes, um exemplo, e ele também tem os mesmos 30 milhões. Só que se você modificar a regra, colocar per capita, por exemplo, esse município vai ter uma quebra muito grande e Suzano vai crescer. Sim. Então, legal, para a gente é favorável, mas para aquele município complica, né? Então, por isso que tem que realmente discutir bastante. Um dos itens no fórum foi do IBS ser cobrado, o imposto ser entregue para aquele município que consumir o bem. Um exemplo, o veículo, né? Veículo é produzido em várias cidades, então as cidades ficam com o ICMS. Só que, por exemplo, aqui em Suzano que comprou o automóvel, o ICMS será de Suzano, e não do município que produziu, e sim do município que consumiu. Então, só vou usar o exemplo como se fosse a companhia de papel e celulose, ela produz papel e celulose para o Brasil inteiro. Então, o ICMS seria redistribuído para quem consumiu. Então, é um outro ponto que está sendo estudado dentro dessa reforma. E esses itens foram discutidos nesse fórum. O ISS já mudou meio que assim, né? Não é onde tem a sede, é onde produz, né? Exatamente. Do ISS, quando foi em 2017, na verdade, em dezembro de 2016, teve a mudança da lei do ISS, que aí quando entramos na nova gestão, teve que fazer realmente toda uma adaptação disso, que aí o ISS passou a ser no tomador do serviço, né? E não no local de prestação de serviço estabelecido pelo prestador. Aí alguns municípios que, na prática, abriam empresas, eles tiveram dificuldade, porque esse movimento começou com o município do Estado de São Paulo, né, alguns anos atrás, que instituiu isso e depois agora pela lei federal fez. Isso contribuiu também para o aumento do ISS da cidade de Suzano, porque você via muitos prestadores de serviços nas empresas, só que eles eram de estados e municípios diferentes, então o imposto ia para lá. Só tinha sede aqui e operava em outro lugar. Operava né? em outro lugar. Aí, aquela história, traz o impacto para cá, mas ao mesmo tempo o resultado financeiro fica em outro município, né? E aí a discussão dessa, tem a liminar, na verdade, no Supremo Tribunal, que era a discussão dos planos de saúde, que era como é bem difícil, você mora em Suzano, só que você foi numa clínica em Poá, e o hospital, o local, a clínica é registrada em outro município. Para quem que vai o ISS? Aí abriu-se discussões, né? Então tem alguns itens ainda que não está pacificado. Mas acredito que aí,
adentrando na reforma tributária, aí esses itens serão pacificados. O que causa um transtorno grande sendo pacificado por alguns municípios. A reforma da Previdência vai afetar de alguma forma os municípios? E incluir os municípios e os estados na reforma é uma consequência positiva? Sim, porque eu tenho feito essa fala aqui, por exemplo, em Suzano nós temos o Instituto de Previdência, ele é municipal, né? É regime próprio de Previdência. E está saneado, ou seja, está em condições, está sendo bem administrado, tá, financeiramente. Porém, o que eu fiz até essa previsão, fiz um comentário que assim, daqui 15 anos e daqui 20 anos. Por quê? Porque hoje o funcionário que está na ativa, ele vai se aposentar e ele vai ir para o Instituto de Previdência. Então, na verdade, eu preciso de uma outra pessoa para fazer o serviço dele. Professor, um médico, não tem como substituir. Sim. Algumas funções tem tecnologia, está avançando e que realmente pode não ser tão necessário no futuro, daqui 10, 15 anos. Mas tem funções que são atendimento ao público, um assistente social, não tem como substituir um professor. Então, esse assistente, esse professor, esse médico, ele é aposentado, ele vai para esse caixa e depois o município tem que contratar outro. Logo, eu vou ter praticamente 2 folhas de pagamento lá na frente, daqui 15, 20 anos. E alguns não, tem municípios aí, vou citar aqui, como Campinas, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, que praticamente tem 2 folhas e 3 folhas de pagamento. Por quê? São municípios mais antigos, onde que o volume financeiro da previdência deles é alto, e eles não têm arrecadação para fazer isso. Ou seja, caso não seja incluído os municípios e estados nessa discussão, realmente a médio prazo, os municípios não conseguirão mais atender a população. Eles simplesmente vão arrecadar para pagar folha e aposentadoria, somente. Isso aí já tem uma projeção que daqui realmente uns 20 anos vai acontecer, caso não ocorra mudanças agora na Previdência. Eu acredito que na fase agora do Senado, que aí abriu-se uma outra discussão, vai ser incluído estados e municípios, porque assim, senão, de novo, não adianta a União estar bem e todos os entes abaixo dela, que nós somos uma federação, todos os federados estarem quebrados. Então, não tem nexo isso, né? E dentro dos estados, os municípios estarem quebrados. Então, também tem dificuldade. Então, por isso que a minha lógica, nesse caso, é que realmente se torna necessário, né, você fazer essa revisão da questão da questão previdenciária. Vamos falar um pouquinho de Suzano, então. A estimativa, né? Você foi lá na audiência na Câmara, e sim, a estimativa do orçamento para Suzano em 2020, ano que vem, 759 milhões, né? Isso, né? Isso. É que, na verdade, quando a gente coloca... Aí, assim, só concluindo a pergunta, eu queria, assim, que você explicasse, assim, tem gente, o que é esse orçamento, né? 759 milhões, as pessoas podem entender, interpretar que isso é um valor que a prefeitura tem para investir, só para investir, né? Tem gente que faz até conta, 759 dividido por 365 vai dar 2 milhões por dia, não sei o que, para a prefeitura investir, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é esse orçamento, né? Esse valor, o que significa isso, para o nosso internauta entender, assim, de maneira mais didática, né? Então vamos lá, tem as informações da LDO, que tem, igual você passou, foi essa audiência. Agora eu estou preparando a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né? Então, se eu tentar rapidamente falar essas 3 letrinhas, LOA, LDO e o plano plurianual, quando a gente entra no governo, já tem o primeiro ano, já é feito pelo ano anterior, pela gestão anterior. Então a gente segue aquele orçamento. E para os outros faz a diretrizes, é onde que vai ser utilizado o recurso, e a lei orçamentária, que é essa que até dia 30 de setembro está na Câmara, é onde, de fato, onde vai utilizar, né? E só da nossa previsão, aqui atualizando a previsão da LOA, a gente está estimando em torno de 823 milhões de reais. Mas vamos lá, o que é o orçamento? Aí é um exercício fantástico, que chama-se orçamento. Porque você tem que prever quanto você vai ter de receita de IPTU, quanto você vai ter de receita de ISS, quanto você vai ter de receita de repasses do Estado, da União, do IPVA, todos os repasses, né? Uma vez que você tem essa previsão, você vai ter estadual e municipal. Estadual, né? E municipal, isso. Então tem as receitas próprias, né? Aí tem as receitas estaduais e as receitas federais. Eu tenho que compor tudo isso como um orçamento, ou seja, aquilo que eu posso ter. De maneira simples. Você ganha R$1.000, qual que é o seu orçamento anual? R$12.000.
Sim. Então, a previsão da Prefeitura de Suzano será de 823 milhões para 2020. Desses 823 milhões, lei 25% educação. Então, a gente, em média, tem 25%, 26% desse recurso. É lei. Então, já se aparta. Desse recurso, você também tem 15%, que é saúde. Suzano, em média, tem investido 22%, 23% na saúde, que é outro tanto. Aí você tem os 40%, 42% que é folha. Então, aí você vai ter uma parcela desse valor, que é desde investimento, todas as secretarias, incluindo finanças, né, todas as secretarias, a administração desses valores que não são dentro do orçamento. Só retificando, dentro do próprio orçamento também tem 1%, que é os precatórios, também tem que pagar, tem a Câmara Municipal, então já tem várias obrigações orçamentárias, ou seja, daquela receita que vem, já tem valores que já tem que sair. Por isso que momentos igual esse agora, que a economia não está andando, não está na velocidade que a gente imagina, afeta totalmente o orçamento. Porque o orçamento literalmente é um exercício de futurologia. Brincadeira, mas é real. Eu até, aproveitando a pergunta, então, quando a gente faz a previsão, então, a previsão 2019, né, só para... Eu fiz a previsão, isso aqui está na LOA, vou pegar o projeto de lei, está lá, que nós apresentamos em 2018, em setembro. Então eu previ, a minha equipe, nós prefeituras, prevemos que nós arrecadaríamos, por exemplo, 378 milhões nesse primeiro semestre. E o resultado foi 377 milhões. Foi uma precisão absurda no período, porque aconteceu várias, novo governo, sobe e desce de governo estadual, mudanças de política do ICMS do Estado, porque uma vez que você dá isenção do ICMS para uma montadora, para qualquer coisa, você está tirando do município, que o ICMS é um bolo, nesse bolo a gente tem uma 0,06, então se o governo estadual, com as políticas dele, diminui o bolo, a minha parcela também diminui. Então, essa política fiscal de, vou segurar a montadora, não paga mais o ICMS. Você também não paga ICMS. Quem está pagando a conta, na verdade, é o município. Não é o Estado. O Estado está deixando só de arrecadar, porque ele tem que arrecadar o bolo e mandar uma parcela para cada município, de acordo com o índice do DIPAM, que é um índice que tem. Então, ele usa o ICMS que seria para a gente. Então, ou seja, quando tem essas políticas de incentivos fiscais do Estado, eles também, de certo modo, tiram do município. Então, com todas essas nuances, a gente errar 1 milhão em 9 meses de arrecadação, de previsão, margem, né, de diferença. Foi muito interessante aqui, que foi uma precisão muito, muito legal. Porém, você tem um segundo semestre, de novo, com o dólar subindo, com China, Brasil, tudo isso que está ocorrendo, o que vai acontecer com a economia? E a gente também tem a previsão de receber recursos do Estado, da União, e até mesmo, se a economia não está crescendo, a população vai segurando o recurso, vai contingenciando. E isso também não chega para a municipalidade, e de certo modo também aí eu tenho que fazer contingenciamento do orçamento. Coisa que eu fiz no início do primeiro ano de mandato, nós fizemos contingenciamento, que foi acho que um dos primeiros da história de Suzano. E então, pelo menos, a gente está bem equilibrado nesse ponto. Você falou dos precatórios, os principais são os alimentares, né? Esses tem que pagar, não tem jeito, né? E Suzano, como que está hoje a situação em relação a precatórios? O precatório de Suzano está extremamente bem equilibrado, nós temos praticamente 52 milhões de reais de precatório. Desses, até muito interessante, alimentar são 7 milhões, e a diferença é de desapropriações, de indenizações anteriores. Então, por exemplo, do governo agora, precatórios gerados e incluído no mapa de precatório, praticamente no nosso governo não tem nenhum item desse. Suzano tem rigorosamente pago em dia o TJ, né, aquele que faz administração do Tribunal de Justiça, que faz administração dos precatórios, e tem uma visão que até agora seria 2024 o limite para fazer o pagamento desses 55 milhões, só que também na discussão da reforma tributária, a previdenciária estão querendo estender para 2028. Só que, quanto mais cedo você paga isso, imagina um precatório alimentar
Você tem uma pessoa lá de 70, 80 anos aguardando esse recurso, depois o governo federal aumenta para mais 10 anos o recebimento disso, né? Então tem alguns precatórios que, exemplo, o passo municipal, quem está pagando o precatório dele da desapropriação ainda é agora o governo do Rodrigo que está fazendo, o prefeito Rodrigo que está pagando. Então, antes a política, você podia desapropriar e jogava precatório, falar, um dia você recebe. Hoje não. Hoje, para desapropriar uma área, eu já tenho que deixar a previsão no orçamento para pagar aquela área no ano seguinte. Então, mudou totalmente a forma para evitar justamente essa questão do precatório. Então, Suzano, tem municípios aí que o comprometimento é muito alto, chega a 10% da receita corrente líquida, né? Ou seja, aquilo que o município recebe, imagina que 10% tem que pagar precatório. Então, Suzano é 1% desse valor, mas por que 1%? Que a gente pega os 55 milhões, eu vou até 2024, tenho X meses, divido e volto e pago o valor por mês. Simples assim. Porque em 2024, zeraríamos o precatório caso não ocorra novas entradas. Nos anos 90 tinha aquela ameaça de intervenção do Tribunal de Justiça, né, para cidades que não pagavam em dia os precatórios. Isso que não existe mais, né? Essa coisa de você intervir no município, né? Na verdade, aumentou o rigor. Hoje, um juiz que ele não acompanha o município e que não faça a lei ser seguida, ele pode, sinceramente, o CPF dele, ele é responsabilizado pessoalmente. Então mudou esse critério porque muito na verdade o judiciário não se envolvia tanto nessa demanda, e até muito interessante, recentemente lá em Brasília participei de novo um fórum sobre precatório e tinha um representante da OAB, tinha dos desembargadores, e eles entenderam que é o seguinte, você o município é o devedor desse caso e você é o credor. Só que se o município não tiver condições, como que você vai receber esse recurso? Então agora criou-se várias maneiras, várias possibilidades de realmente você eliminar um precatório. Com utilização de depósitos judiciais, a prefeitura pode pegar, a prefeitura pode, se ela estiver saudável financeiramente, fazer uma conta com um recurso, fazer um leilão reverso, respeitando até 60% da face do título, né, do valor de face, para reduzir a dação. Dação entrega uma área. Eu tenho uma dívida de 1 milhão, eu tenho uma área de 1 milhão, eu poderia equilibrar essas contas, fazer um encontro de contas. Tem que ter a lei, tem que ter autorização para fazer isso. Então, hoje, existe bastante ferramentas para você realmente eliminar, diminuir em Suzano, até aproveitando essa pergunta, eu estou com um processo para a gente fazer o encontro de contas, se você tem um precatório de 200 mil e ao mesmo tempo você tem uma dívida ativa de 100 mil reais, por que não abater um pelo outro? Porque hoje eu tenho que solicitar os 100 mil na justiça e você também me acionar na justiça para receber os 200 mil. Então por que nós não entramos em um acordo e, beleza, eu continuo devendo 100 mil reais? Porque a diferença no que o município tem a receber e a pagar, né? Mas isso tem que ser via judicial, via justiça? Não, na verdade está tramitando já estou solicitando um projeto de lei, então em breve a gente vai ter um projeto de lei totalmente regular e assim, junto com os desembargadores do Estado de São Paulo, do TJ, né, que a orientação também vem de lá, que é interessante, porque a dívida a receber, ela é uma expectativa de receita. A dívida a pagar, ela é obrigatória por lei. Então, se eu conseguir equalizar isso, na prática, eu sei que a matemática é isso, eu estou injetando recurso no município, que eu estou deixando de pagar. Estou deixando de tirar dinheiro da RCL, dinheiro limpo, para pagar dívida, e eu estou pagando dívida com dívida, né? Fazendo encontro de contas. Então, se a pessoa está devendo, ela consegue abater de uma receita que ela tem a receber do município, né? Entendi. Então, acredito que vai dar um bom resultado também, isso a médio prazo. Itamar, o IPTU é a principal arrecadação, né, de Suzano, é isso? Sim. É a principal arrecadação. A previsão para 2000, vocês estão arrecadando, acho que mais de 100 milhões. Eu queria saber se esse valor é isso mesmo, 100 milhões, e se existe ainda o refis, como é que está o refis. Porque o IPTU é um imposto municipal, né? Uhum. Que depende muito do contribuinte da cidade, né? É diferente dos outros impostos estaduais. E a importância de se pagar o IPTU, né? A população muitas vezes quer pagar o IPTU, mas quer ver aquele valor que ele pagou em obras também, né? Sim. Então, comentando, na verdade, o IPTU
Suzano, a previsão para esse ano são de 98 milhões e meio, né, dentro do planejamento nosso para 2019. Eu, suzanense, igual eu comentei contigo, participo da cidade desde pequeno, desde criança, escoteiro na cidade, aí Guardamirim foi toda. Então você vê a cidade que estava sem estrutura. E você consegue ver o recurso voltar para o município como creche, como escola, como mais atendimentos na saúde, mais atendimentos no esporte, na cultura. Isso é importante, porque na verdade é até uma brincadeira que é feita. Quanto você paga de ICMS? Quanto você paga de IPI? Quanto você paga de outros impostos? Na verdade, a população paga muito mais, várias pessoas pagam muito mais de outros impostos do que necessariamente do IPTU. Mas o IPTU tem um carnezinho, todo mês você olha para ele, todo mês você está vendo ele, e o IPTU tem essa ligação muito próxima com o município. Então você enxerga que você está pagando e o que você já está querendo de retorno, né? Então a nossa receita tem o IPTU, tem o ISS também, que ele tem uma boa composição, o ICMS. Se eu falar de receita própria, sim, é o IPTU. Mas de outras receitas, o ICMS contribui bastante. Mas voltando, até mesmo, logicamente, o IPTU, a regra que eu falei do orçamento é a mesma. Dos 100 milhões ali, 25 já separa para a educação, 15 para a saúde, 1% para precatório, X% para a Câmara. Você tem toda já um planejamento da utilização desse recurso. E voltando, né, acho que não questão de finanças, é você ver que a cidade está andando, né? Então até recebi, na verdade, como secretário, bastante crítica de quando a gente entrou no governo, tivemos que fazer, dosar o remédio, né? Até inicialmente acharam que era muito amargo, né, a questão da revisão do IPTU, mas quando você começa a ver a cidade andando, é gratificante você ver várias vias sendo asfaltadas, aí vocês passam já direto várias coisas nesse sentido, você vê escola sendo inaugurada, você vê creche, atendimento, até atendimento do nosso pronto-socorro, que era 4 mil, agora é 20 mil por mês, 23 mil por mês. Então você tem vários números melhoraram. E aí você tem a consequência, que quando você melhora, a população já aumenta o padrão de exigência, e ao mesmo tempo, para você manter essa qualidade, curiosamente, você vai ter que ter mais recursos. Então essa matemática que ela sempre tem que alcançar. Uma UBS inaugurada, você investe 3 milhões para construir uma UBS, só que você precisa de 4 milhões e meio por ano para poder manter ela. Então, você vê que muitas vezes a construção ela é uma parte, mas para poder manter outra estrutura. Uma escola inaugurada... Às vezes é mais até. Né? Muito mais. Então, uma escola inaugurada, o custo dela, da obra, a construção, parte civil, ela é muito pequena perto do custo da manutenção, que aí é o grande custeio, né, do município. Mas a gente está também conseguindo equilibrar bem isso e dá para a população perceber hoje que o que está sendo investido, que elas estão investindo como IPTU, que é de novo, o principal imposto, consegue enxergar a utilização desse recurso na prática. E o Refis tem recuperado anistia? Não tem anistia mais, né? Ou não? Tem algum processo de anistia na prefeitura? Não, na verdade teve os 2 Refis, né? Os dois Refis, e que foi interessante que até os Refis eles trouxeram um recurso. Aí, esse recurso foi extra-orçamentário, até esse foi um dos motivos também que a gente conseguiu em 2017 para 2018 ter um superávit de 18 milhões de reais, e de 18 para 19 em torno aí de 35 milhões de reais, aonde que o próprio Tribunal de Contas mandou um relatório para a gente dizendo que no município, nos últimos 4 anos eram déficits orçamentários e que nesses 2 últimos anos foram superávit, né? O Refis, ele trouxe um resultado muito, muito bacana nisso. E de novo, assim, Edgar, acho que a proposta, voltando à questão do IPTU, o IPTU é um imposto da confiança do governo. Até é interessante essa comparação. Porque quando a inadimplência do município de Suzano no IPTU era de 38%, era muito alta. Mas por quê? Porque o pessoal também, a população não enxergava a contrapartida. Hoje a gente está chegando a 18%, 19% ali, que é um índice médio. Se eu pegar a média de inadimplência, está no índice médio. Aceitável. Aceitável. Está reduzindo bastante essa inadimplência. E esse ano, por exemplo, nós tivemos um pico de IPTU já de cara. Nos primeiros... O volume de pagamento à vista foi muito grande. Então, de novo, é um índice assim,
a ser analisado, porque é um índice de confiança no governo. Não, deixa eu já acertar já. Então, muita gente procurou para acertar a questão de dívida ativa, valor estável em pendência com a prefeitura. A prefeitura tem tomado uma postura de cobrança mais amigável também, de chamar, de analisar. Criamos o CNC interno, então não está isso externo, que é uma central de negociação do contribuinte, onde que minha equipe está ligando para as empresas, ligando para alguns contribuintes e fazendo proposta de fazer a renegociação da dívida. Então, esse trabalho que até o prefeito solicita bastante, que é o acolhimento. Você quer fazer o pagamento, chega lá, tem dificuldade, aí você vira de costas e fala, não vou pagar nada. Mas quando você tem um atendimento, esse acolhimento, no momento do pagamento, que é um momento bem delicado, a população tem nos atendido, tem tido um retorno muito positivo disso. Então, estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu queria fazer mais uma pergunta ainda. A sua secretaria iniciou, não sei, eu vou perguntar para você agora, aquele projeto de ações gerenciais para incremento de receita, né? O objetivo era aumentar aí o número de áreas públicas, até na época foi citado de 300 para 900 áreas, né? Sim. Como que está essa questão? Edgar, obrigado pela lembrança do AGIR, né? Uhum. Que é o nome do projeto, Ações Gerenciais de Incremento de Receita. Até proponho depois trazer todas as ações, que a gente, na época, chegamos a quase 50 ações gerenciais de incremento de receita. E essas ações, elas foram implementadas ao longo do tempo, né? E os resultados, na verdade, todas elas, praticamente a gente conseguiu resultados, né? Você só pegou um item, mas tem desde do cadastro municipal, que eu estou fazendo a higienização cadastral. O cadastro do município, você tinha 900 mil cadastros. Hoje eu estou fazendo uma higienização cadastral para 450 mil, 420 mil. Um cadastro ruim gera uma cobrança ruim, gera uma arrecadação ruim. Olha que interessante. Sim. Isso aí é uma questão de administração, mas que traz um resultado de receita. Ou seja, traz impacto de receita. Tem a questão do EIV, né, que é o estudo de impacto de vizinhança, que está naquele projeto, que quando você instala um prédio, instala um comércio, ele causa um impacto naquilo ali. E o que ele vai dar de contrapartida para o município? Então, hoje a gente tem rotatórias, tem creche, tem melhorias de praça, tudo baseado no EIV, deixa de usar recurso municipal, né? A questão de facilidade, de como você, antes, para você pegar a segunda via do IPTU, você tinha que quase pagar uma taxa, né? E a dificuldade de você conseguir fazer isso totalmente informatizado. Então, ou seja, a aprovação eletrônica de projetos. Então, hoje nós temos um sistema na prefeitura que você entra com a planta do seu imóvel, ela é aprovada eletronicamente, né? O que isso ocorre? Cada construção é um micronegócio. De novo, eu trago o recurso para o município. Então, tem que ter essa visão um pouco mais holística mesmo, assim, do que acontece, o que traz o que o município pode facilitar para poder arrecadar mais, para melhorar a arrecadação. Então, muitas vezes, de novo, a verificação, a própria planta genérica de valor estava nesse item, a revisão do ISS estava nos itens. Então, o Agir ele trouxe um resultado bem interessante para o município. Eu diria que foi até uma das peças fundamentais, uma pedra angular aí na questão de conseguir moldar as finanças do município. Mas o de áreas públicas chegou a esse número? Então, de áreas públicas tem esse volume de áreas. Aí, infelizmente, várias áreas, não quero... teve as invasões, teve várias situações aí que já... aí seria outra secretaria para poder... Estou falando dos imóveis em torno, né? E a gente vai tramitar, como até aproveitando, essa rediscussão da questão dos imóveis, de áreas públicas, que é um projeto que dentro do orçamento tem uma linha lá chamada alienação. Alienação que é a venda dos bens para poder arrecadar, para poder investir no município mesmo, né? E isso é um processo normal. É que, infelizmente, quando foi discutido isso na cidade de Suzano, ela pegou outros rumos. Mas, ou seja, eu quero deixar bem simples, até voltar na questão do precatório. Olha que interessante. E se eu pudesse pagar precatório com áreas públicas? Estou dando uma situação. Por quê? Se eu tenho uma área e quem gerou aquela dívida, mas não poderia pagar precatório alimentar, porque é de outra natureza. Mas uma desapropriação, por exemplo, poderia ser feito o pagamento com uma você não mexe no orçamento, né? Não mexe no orçamento.
Essa é a ideia. Né? Eu não mexo no orçamento, eu não estou me descapitalizando para pagar uma dívida. Então, tem que ter essa engenharia financeira aí desse trabalho. Então, dessas questões diárias, já estou também para tramitar agora no segundo semestre, essa questão da venda, fazer audiência pública, rediscutir com os vereadores, fazer um processo mais transparente, o mais discutido possível, porque eu quero criar um procedimento. Uma vez feito o procedimento, eu vejo áreas que são compatíveis por venda, que a área de planejamento urbano não tem a necessidade para um próprio público ali fazer alguma coisa nesse sentido, porque tem áreas que dentro do loteamento ela é reservada para o município como compensação, mas muitas vezes essa área não tem utilidade para fazer uma UBS, para uma creche, nada disso, às vezes nem praça. Então essa área seria eleita para fazer esse trabalho, mas isso a gente está fazendo com bastante calma, porque é um assunto bem delicado aqui na cidade, e vou procurar fazer com a melhor discussão possível, com a maior discussão possível também. Tá certo. Itamar, queria te agradecer a sua presença aqui no programa. Tem mais assuntos, mas é que o nosso tempo já passa rápido aqui, né? Queria te agradecer a sua presença, os esclarecimentos e queria que você desse uma mensagem final aí para o nosso internauta que nos acompanhou. Você falou aí da saúde financeira de Suzano, tem um superávit aí positivo, né? Superávit positivo e redundância, né? Sim. Um superávit de 115 milhões, né? Tem caixa aí hoje, né? Que você falou. Sim. Eu queria que você desse uma mensagem final para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Não, legal. Na verdade, agradeço aí aos internautas, aos munícipes, aos contribuintes, tem a nomenclatura de acordo com o local, né? Mas é interessante esse grau de confiança que a gente está percebendo dentro do governo, que a questão de finanças, ela é uma consequência, né? De novo, é consequência de trabalho, de gestão, da direção do prefeito. O prefeito que me passa o norte, e eu estou seguindo o norte já passado por ele. Então, e essa gestão consigo fazer justamente por essa possibilidade. E, de novo, é interessante esse apoio da população na questão financeira. Hoje não é discutido muito finanças, porque ela está equilibrada. Até eu brinquei contigo, né, que a gente só discute finanças quando está desequilibrado, o que vai fazer, como vai fazer. Tem outros municípios aí que está praticamente mais em pauta do que em Suzano a questão financeira, justamente porque tem dificuldade. E aí é interessante que Suzano, nesse período aí, a gente conseguiu criar maneiras, métodos, procedimentos para que no futuro, ou seja, as coisas continuam andando no caminho certo, né? Então, assim, agradeço aí a atenção dos internautas e a gente está procurando fazer o melhor possível, né? Então, e agradeço também a Rede DS aí pela essa oportunidade de estar abrindo, discutindo um tema que não é um tema palatável, né? Mas é um tema que tem que ser colocado na mesa sempre, estando bem ou estando mal, tem que ser discutido a questão financeira. Você está igual o juiz de futebol, né? Se ninguém fala dele é porque o jogo foi bom e está tudo certo. Mais ou menos isso, até brinco, quanto menos eu aparecer, significa que as coisas estão andando. Se eu ficar se explicando muito, tem alguma coisa que está em descompasso. Itamar, obrigado mais uma vez. As portas do jornal estão abertas aqui, se você voltar outras vezes aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até o próximo programa.